Olha, eu preciso te contar uma coisa que vai doer, mas que você precisa ouvir agora mesmo. Neste exato momento, enquanto você está aí parada, congelada na sua rotina, achando que tem tempo, que as coisas vão se resolver sozinhas, na manhã você começa a se cuidar. Que na próxima semana você vai tomar uma atitude. Existe uma mulher que está fazendo exatamente o oposto. Ela está se transformando, ela está se tornando magnética. E sabe o que é pior? Ela pode estar de olho exatamente no homem que você ainda ama, no homem que você perdeu, ou no homem que você nem imagina que pode ser seu. Enquanto você adia, ela age. Enquanto você duvida, ela conquista. E eu não estou aqui para ser boazinha com você, minha querida. Eu estou aqui para te acordar antes que seja tarde demais. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu no meu consultório há algumas semanas. Uma paciente minha, vamos chamá-la de Márcia, 52 anos, divorciada há 8 meses, entrou no meu consultório completamente destruída. Sabe o que tinha acontecido? Ela tinha acabado de descobrir, através de uma amiga em comum, que o ex-marido dela, aquele homem que passou 26 anos ao lado dela, que dizia que estava cansado, que precisava de um tempo, que queria ficar sozinho para se encontrar, estava namorando. E não era qualquer namoro, não. Era um namoro sério, público, com direito a postagens nas redes sociais, jantares românticos, viagens. Em menos de 6 meses, ele tinha reconstruído a vida dele completamente. E a Márcia? A Márcia tinha passado esses 8 meses chorando, comendo mal, dormindo pior ainda, usando sempre a mesma calça de moletom, o mesmo cabelo preso, sem maquiagem, sem vida nos olhos. Ela tinha se tornado invisível. E o pior de tudo, ela tinha se tornado invisível para ela mesma. Agora, antes de eu continuar, eu preciso te fazer uma pergunta muito séria. Você quer mesmo continuar sendo invisível? Você quer mesmo acordar daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos e perceber que você deixou a vida passar enquanto outras mulheres, mulheres que não são melhores do que você, mulheres que não são mais jovens, mais bonitas ou mais inteligentes do que você, estão vivendo a vida que você sonhou? Porque eu vou te dizer uma coisa que ninguém tem coragem de falar: o tempo não espera, os homens não esperam. E a vida, minha querida, definitivamente não espera. Se você não tomar uma atitude agora, neste exato momento, você vai acordar um dia e perceber que perdeu não apenas o homem que você amava, mas perdeu você mesma. E essa é a pior perda de todas. Então, se você está realmente comprometida com a sua transformação, se você quer entender como se tornar irreconhecível em apenas 5 dias, eu preciso que você faça uma coisa por mim agora. Se inscreva neste canal e deixe um comentário aqui embaixo me contando qual é a sua maior dificuldade neste momento da sua vida. Pode ser sincera, pode ser crua, pode ser real. Porque eu leio cada comentário. E mais importante, porque quando você escreve, quando você coloca para fora, você está dando o primeiro passo para a transformação. E olha, eu não estou pedindo isso porque eu quero números. Eu estou pedindo porque eu sei que o comprometimento público, mesmo que seja através de um comentário, aumenta em 80% a chance de você realmente aplicar. Então vai lá, se inscreve, ativa o sininho e deixa seu comentário. Eu espero. Agora, vamos ao que realmente importa. Vamos falar sobre o que está acontecendo com você neste momento. E eu sei exatamente o que está acontecendo, porque eu já atendi centenas, milhares de mulheres na sua situação. Se acordou um dia e percebeu que não se reconhece mais no espelho. Aquela mulher vibrante, cheia de vida, cheia de sonhos, aquela mulher que fazia os homens virarem a cabeça na rua, que entrava em uma festa e iluminava o ambiente, ela sumiu. E no lugar dela apareceu uma versão cansada, apagada, invisível. Você olha para as fotos antigas e pensa: meu Deus, o que aconteceu comigo? Quando foi que eu me perdi? Quando foi que eu deixei de ser prioridade na minha própria vida? E sabe o que é mais assustador nisso tudo?
Não é nem o fato de você ter mudado, é o fato de você ter se acostumado com essa versão inferior de si mesma. Você se acostumou a ser invisível. Você se acostumou a não ser desejada. Você se acostumou a não ser prioridade. E o pior, você começou a acreditar que isso é normal, que faz parte da idade, que é assim mesmo, que depois dos 45, depois dos 50, a vida amorosa acaba, o desejo acaba, a paixão acaba. Mas deixa eu te contar um segredo que a sociedade não quer que você saiba. Isso é uma mentira. Uma mentira gigantesca, cruel e completamente falsa. Eu tenho 50 e poucos anos e eu posso te garantir uma coisa. Eu nunca me senti tão poderosa, tão magnética, tão desejada quanto eu me sinto agora. E não é porque eu tenho uma genética privilegiada, não é porque eu faço procedimentos estéticos caríssimos, não é porque eu tenho um personal trainer 5 vezes por semana, é porque eu entendi algo fundamental sobre a psicologia humana, sobre a psicologia masculina e principalmente sobre a psicologia feminina. Eu entendi que a atração, o desejo, o magnetismo não tem absolutamente nada a ver com idade. Tem a ver com energia, tem a ver com presença, tem a ver com a forma como você se posiciona no mundo. Mas aqui está o problema, e esse problema é sério, é urgente, e você precisa prestar atenção porque isso pode estar acontecendo com você agora mesmo, sem você perceber. Enquanto você está aí achando que tem tempo, achando que pode começar a se cuidar depois, achando que pode adiar sua transformação, existe um relógio correndo. E esse relógio não é apenas o relógio biológico que todo mundo fala, é o relógio da oportunidade, é o relógio das chances, é o relógio da vida. Porque, veja bem, se você está recém-divorciada, se você acabou de terminar um relacionamento, se você está solteira há algum tempo, você precisa entender uma coisa. O seu ex-marido, o homem que você amou, ele não está esperando. Ele não está em casa chorando, comendo sorvete, assistindo filmes românticos e pensando em você. Não, minha querida. Ele está lá fora. Ele está se arrumando. Ele está malhando. Ele está saindo com os amigos. Ele está conhecendo pessoas novas. E mais cedo ou mais tarde, ele vai encontrar alguém. E quando ele encontrar, quando ele reconstruir a vida dele, quando ele for feliz com outra pessoa, você vai ter perdido não apenas ele, você vai ter perdido a sua chance de reconquistá-lo, a sua chance de mostrar para ele a mulher incrível que você pode ser. E olha, eu sei que algumas de vocês estão pensando agora, mas Ana Beatriz, eu não quero reconquistar meu ex, eu quero seguir em frente, eu quero conhecer alguém novo. Perfeito. Maravilhoso, eu apoio completamente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que vai conseguir atrair um homem incrível, um homem de valor, um homem que te mereça nesse estado em que você está agora? Você acha que um homem de verdade, um homem maduro, bem resolvido, interessante, vai olhar para você e pensar: uau, essa é a mulher que eu quero ao meu lado? Quando você mesma não consegue olhar no espelho e pensar isso sobre você. Porque a verdade dura e crua, que ninguém tem coragem de te falar, é que os homens, principalmente os homens maduros, os homens de valor, eles não querem salvar ninguém. Eles não querem ser o terapeuta de ninguém. Eles não querem ser a bengala emocional de ninguém. Eles querem uma parceira. Eles querem uma mulher que esteja no mesmo nível energético que eles. Eles querem uma mulher que cuide de si mesma, que se valorize, que irradia vida, saúde, alegria. E se você não é essa mulher agora, se você está apagada, invisível, sem vida, você pode ter certeza de uma coisa: os homens de valor vão passar direto por você. Eles nem vão te notar. E aí, minha querida, é que a situação fica realmente perigosa, porque não é só sobre perder o seu ex,
não é só sobre não conseguir atrair um homem novo, é sobre você perder a sua autoestima, a sua confiança, a sua essência. É sobre você olhar no espelho daqui a 5 anos, 10 anos e perceber que você deixou a vida passar, que você teve a oportunidade de se transformar, de se tornar a melhor versão de si mesma e você não aproveitou, você adiou, você deixou para depois e agora é tarde demais. Porque, deixa eu te contar outra história real. Eu tive uma paciente, vamos chamá-la de Sandra, 57 anos. Ela veio ao meu consultório há 3 anos, completamente destruída após um divórcio. O marido tinha saído de casa, tinha começado um relacionamento com uma mulher mais jovem e a Sandra estava em pedaços. Eu ofereci para ela um plano de transformação. Não era nada impossível, não era nada mirabolante. Era simplesmente um conjunto de ações práticas diárias que em algumas semanas já começariam a mostrar resultados. Mas sabe o que a Sandra me disse? Ela disse: "Ah, Ana Beatriz, eu não estou pronta ainda. Eu preciso primeiro processar o luto do meu casamento. Eu preciso primeiro me curar emocionalmente. Depois eu penso em me cuidar fisicamente, em me arrumar, em voltar a sair." E eu respeitei a decisão dela, mas eu avisei. Eu disse: "Sandra, o tempo não vai esperar." E 3 anos se passaram. 3 anos. E sabe o que aconteceu? O ex-marido da Sandra não apenas continuou com a namorada nova, ele casou de novo, teve um filho. Está completamente feliz, realizado, vivendo a melhor fase da vida dele. E a Sandra? A Sandra continua sozinha, continua invisível, continua adiando a transformação dela e agora, quando ela olha para trás, ela percebe que perdeu 3 anos. 3 anos que ela poderia ter usado para se transformar, para se tornar magnética, para atrair um homem incrível, para ser feliz, mas ela perdeu. E essa perda, minha querida, é irreversível. Então eu preciso que você entenda uma coisa. Eu não estou aqui para te assustar por assustar. Eu não estou aqui para criar pânico. Eu estou aqui para te acordar, porque a realidade é essa. Se você não tomar uma atitude agora, se você não começar a sua transformação hoje, neste exato momento, você vai acordar daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos e vai perceber que perdeu a sua chance. E não vai ter volta. Não vai ter segunda oportunidade. Porque, olha, eu vou te contar algo que eu aprendi em mais de 30 anos, trabalhando com a mente humana, estudando comportamento, atendendo milhares de pacientes. O arrependimento é o sentimento mais doloroso que existe, mais doloroso do que a rejeição, mais doloroso do que o abandono, mais doloroso do que a solidão. Porque quando você é rejeitada, quando você é abandonada, quando você está sozinha, você pode sempre pensar: bem, eu tentei, eu dei o meu melhor, não deu certo, mas pelo menos eu tentei. Mas quando você não tenta, quando você deixa a oportunidade passar, quando você adia, quando você espera o momento perfeito que nunca chega, aí não tem consolo. Aí você fica com aquela pergunta, martelando na sua cabeça para sempre: e se eu tivesse tentado? E se eu tivesse tomado uma atitude? Como seria a minha vida agora? E essa pergunta, minha querida, essa pergunta vai te perseguir, vai te acordar no meio da noite, vai aparecer quando você vê um casal feliz na rua, vai aparecer quando você souber que o seu ex está feliz com outra pessoa, vai aparecer quando você perceber que está envelhecendo sozinha, invisível, esquecida, e não vai ter resposta, porque você nunca vai saber. Você nunca vai saber o que poderia ter acontecido se você tivesse tomado uma atitude. Mas, olha,
Eu não vim aqui apenas para te mostrar o problema. Eu não vim aqui apenas para te assustar. Eu vim aqui para te dar a solução. Eu vim aqui para te mostrar exatamente o que você precisa fazer para se tornar irreconhecível em apenas 5 dias. 5 dias, você ouviu bem. Não é 5 meses. Não é 5 anos. É 5 dias. E eu sei que você está pensando, Ana Beatriz, isso é impossível. Ninguém muda em 5 dias. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Eu não estou falando de mudanças superficiais. Eu não estou falando de fazer uma plástica, de mudar completamente o visual, de virar outra pessoa. Eu estou falando de algo muito mais profundo, muito mais poderoso, muito mais transformador. Eu estou falando de mudar a sua energia. Eu estou falando de mudar a forma como você se posiciona no mundo. Eu estou falando de resgatar a mulher incrível que sempre existiu dentro de você, mas que estava escondida, adormecida, esquecida. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente resgata essa mulher em apenas 5 dias? Bem, é exatamente isso que eu vou te ensinar agora. Mas antes, eu preciso que você entenda algo fundamental. Essa transformação só vai acontecer se você estiver realmente comprometida. Se você estiver disposta a sair da zona de conforto, se você estiver disposta a fazer coisas que você nunca fez antes. Porque, olha, se você continuar fazendo o que sempre fez, você vai continuar tendo os mesmos resultados que sempre teve. E se os resultados que você tem agora não estão te satisfazendo, se você está invisível, se você está sozinha, se você está infeliz, então você precisa mudar. E mudar dói. Mudar é desconfortável. Mudar exige coragem. Mas eu posso te garantir uma coisa: a dor da mudança é infinitamente menor do que a dor do arrependimento. Então vamos lá. Primeiro dia da sua transformação. E o primeiro dia é sobre algo que a maioria das mulheres ignora completamente, mas que é absolutamente fundamental. É sobre o seu corpo. E olha, eu não estou falando de emagrecer. Eu não estou falando de entrar em uma dieta maluca. Eu não estou falando de passar fome. Eu estou falando de algo muito mais simples, muito mais poderoso. Eu estou falando de movimento, de você colocar o seu corpo em movimento. Porque, veja bem, quando você está em uma fase ruim da vida, quando você está deprimida, quando você está com baixa autoestima, o que acontece? Você para de se movimentar e fica no sofá. Você fica na cama. Você fica parada. E quanto mais você fica parada, pior você se sente. Porque o movimento não é apenas físico. O movimento é emocional. O movimento é mental. O movimento é energético. Quando você move o corpo, você move a mente. Quando você move o corpo, você move as emoções. Quando você move o corpo, você move a energia. E não precisa ser nada absurdo. Você não precisa entrar em uma academia e passar 2 horas malhando. Você não precisa correr uma maratona. Você não precisa fazer nada extremo. Você só precisa se movimentar. Pode ser uma caminhada de 30 minutos. Pode ser uma aula de dança. Pode ser uma sessão de alongamento em casa. Pode ser o que você quiser, desde que você tire o seu corpo da inércia. Mas aqui está o segredo. Você precisa fazer isso logo pela manhã, assim que você acordar, antes de checar o celular, antes de tomar café, antes de fazer qualquer outra coisa. Por quê? Porque quando você se movimenta logo pela manhã, você está mandando uma mensagem poderosa para o seu cérebro. Você está dizendo: eu estou no controle. Eu sou uma pessoa de ação. Eu não sou uma vítima das circunstâncias. E essa mensagem, minha querida, essa mensagem muda tudo. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. Há alguns anos eu passei por um período muito difícil na minha vida, muita pressão no trabalho, problemas pessoais. Eu estava exausta, esgotada, sem energia, e eu percebi que
estava entrando em uma espiral descendente. Eu estava cada vez mais cansada, cada vez mais desmotivada, cada vez mais apagada. E aí eu tomei uma decisão. Eu decidi que todos os dias, sem exceção, eu ia acordar e caminhar, nem que fosse só 15 minutos, nem que estivesse chovendo, nem que eu estivesse sem vontade nenhuma, eu ia caminhar. E sabe o que aconteceu? Em uma semana, apenas uma semana, eu já estava completamente diferente. A minha energia tinha voltado. A minha motivação tinha voltado. A minha clareza mental tinha voltado. E não era porque caminhar tinha me deixado mais magra, ou mais bonita, ou mais em forma. Era porque caminhar tinha mudado a minha energia. Tinha me tirado da inércia, tinha me colocado em movimento. E quando você está em movimento, tudo muda. Então, primeiro dia da sua transformação, você vai acordar e se movimentar. 30 minutos, pode ser o que você quiser. Caminhada, dança, alongamento, yoga, o que for. Mas você vai fazer, sem negociações. Você vai fazer. Segundo dia. E o segundo dia é sobre algo que a maioria das mulheres da nossa idade negligencia completamente. É sobre a sua aparência. E olha, eu já sei o que você está pensando. Você está pensando, Ana Beatriz, mas eu não sou mais jovem, eu não tenho mais o corpo que eu tinha aos 20 anos, eu não tenho mais a pele que eu tinha aos 30, então para que me arrumar? Para que me cuidar? Para quem? E é exatamente aí que está o erro. Você não se arruma para os outros. Você não se cuida para os outros. Você se arruma para você. Você se cuida para você. Porque quando você se olha no espelho e gosta do que vê, quando você se sente bonita, quando você se sente cuidada, isso muda completamente a forma como você se posiciona no mundo. Isso muda a sua energia, isso muda a forma como as pessoas te veem. Porque, olha, eu vou te contar um segredo sobre os homens. Os homens não estão procurando perfeição. Os homens não estão procurando uma modelo de revista. Os homens estão procurando uma mulher que se cuida, uma mulher que se valoriza, uma mulher que demonstra, através da aparência dela, que ela se respeita, que ela se ama, que ela é importante para ela mesma. E quando você está desleixada, quando você está sempre de moletom, sempre de cabelo preso, sempre sem maquiagem, sempre com a mesma roupa velha, sabe o que você está comunicando? Você está comunicando que você não se importa consigo mesma. Você está comunicando que você não é prioridade na sua própria vida. E se você não é prioridade para você mesma, por que você seria prioridade para um homem? Então, segundo dia da sua transformação, você vai cuidar da sua aparência. E olha, não precisa ser nada caro, não precisa ser nada complicado. Pode ser simplesmente lavar o cabelo, passar um batom, colocar uma roupa que você gosta, que te deixa bonita, que te deixa confortável, mas arrumada. Pode ser marcar uma hora no salão e fazer as unhas, fazer o cabelo. Pode ser separar meia hora para cuidar da pele, passar um creme, fazer uma máscara facial. O que importa não é o que você faz. O que importa é a mensagem que você está mandando para si mesma. A mensagem de que você merece ser cuidada, de que você é importante, de que você é valiosa. E tem um detalhe fundamental aqui. Você vai fazer isso todos os dias. Não é só no segundo dia e pronto. É todos os dias. Você vai acordar, se movimentar, tomar banho e se arrumar. Mesmo que você não vá sair de casa. Mesmo que você vá passar o dia inteiro trabalhando no computador. Mesmo que ninguém vá te ver. Você vai se arrumar, porque você está se arrumando para a pessoa mais importante da sua vida. Você mesma, terceiro dia. E o terceiro dia é sobre algo que eu considero absolutamente fundamental,
mas que a maioria das mulheres ignora completamente. É sobre a sua postura. E eu não estou falando apenas de postura física, embora isso também seja importante. Eu estou falando de postura emocional, de postura psicológica, de postura energética. Porque veja bem, você pode estar arrumada, você pode estar bonita, você pode estar com o corpo em forma, mas se você anda de cabeça baixa, se você fala baixo, se você se encolhe, se você pede desculpas por existir, você continua invisível. Você continua sem magnetismo. Você continua sem poder. E olha, eu vejo isso todos os dias no meu consultório. Mulheres incríveis, inteligentes, bem-sucedidas, bonitas, mas que se comportam como se estivessem pedindo licença para ocupar espaço no mundo. Elas entram no consultório de cabeça baixa. Elas sentam na beirinha da cadeira. Elas falam baixo. Elas se desculpam por tudo. E quando eu pergunto por que elas fazem isso, sabe o que elas me dizem? Elas dizem que não querem incomodar, que não querem ser inconvenientes, que não querem chamar atenção. Mas, minha querida, deixa eu te contar uma coisa. Você não está aqui para passar despercebida. Você não está aqui para ser invisível. Você não está aqui para pedir desculpas por existir. Você está aqui para brilhar. Você está aqui para ocupar o seu espaço. Você está aqui para ser vista, ouvida, respeitada, desejada. E para isso, você precisa mudar a sua postura. Você precisa andar de cabeça erguida. Você precisa olhar nos olhos das pessoas. Você precisa falar com clareza, com firmeza, com convicção. Você precisa ocupar espaço. Você precisa se posicionar como a mulher poderosa que você é. E olha, isso não é arrogância. Isso não é prepotência. Isso é simplesmente reconhecer o seu valor. É simplesmente se posicionar no mundo de uma forma que reflita quem você realmente é. Porque você é incrível. Você é inteligente. Você é forte. Você é resiliente. Você já passou por tanta coisa na vida. Você já superou tantos desafios. Você já provou tantas vezes que você é capaz, então por que você continua se comportando como se fosse menos? Por que você continua se diminuindo? Então, terceiro dia da sua transformação, você vai trabalhar a sua postura. E isso é prático, é comportamental. Você vai andar de cabeça erguida, ombros para trás, peito aberto. Você vai olhar nos olhos das pessoas quando falar com elas. Você vai falar com clareza, sem pedir desculpas, sem diminuir a sua voz. Você vai ocupar espaço. Quando você sentar em uma cadeira, você vai sentar no meio da cadeira, não na beirinha. Quando você entrar em um ambiente, você vai entrar com presença, não tentando passar despercebida. E eu sei que isso pode parecer bobo. Eu sei que você pode estar pensando, Ana Beatriz, mas isso não vai mudar nada. Mas deixa eu te contar uma coisa. A sua linguagem corporal comunica muito mais do que as suas palavras. Estudos mostram que mais de 70% da comunicação humana é não verbal. Ou seja, o que você comunica através do seu corpo, da sua postura, da sua expressão facial, é muito mais poderoso do que o que você diz com palavras. Então, quando você muda a sua postura, quando você começa a se posicionar como uma mulher poderosa, as pessoas começam a te ver de forma diferente. Os homens começam a te ver de forma diferente. E mais importante, você começa a se ver de forma diferente. Porque a mente e o corpo estão conectados. Quando você muda o corpo, você muda a mente. Quando você se posiciona fisicamente como uma mulher poderosa, você começa a se sentir emocionalmente como uma mulher poderosa. Quarto dia. E o quarto dia é sobre algo que eu considero absolutamente crucial, mas que a maioria das mulheres tem um medo enorme de fazer. É sobre sair da sua zona de conforto. É sobre fazer algo que você nunca fez antes. É sobre se expor. É sobre se colocar em situações novas,
desafiadoras, até um pouco assustadoras. Porque, olha, se você quer resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. E se você quer se tornar uma mulher magnética, irresistível, inesquecível, você precisa sair da sua rotina. Você precisa sair da sua bolha. Você precisa se expor a situações novas, conhecer pessoas novas, fazer coisas novas. E eu sei que isso assusta, eu sei que depois de um divórcio, depois de um término, depois de anos em um relacionamento, a ideia de sair, de conhecer pessoas novas, de se colocar em situações sociais, parece aterrorizante. Você pensa, e se eu não souber o que falar? E se eu for rejeitada? E se as pessoas não gostarem de mim? E se eu fizer papel de ridícula? Mas, minha querida, deixa eu te contar uma coisa. Esse medo paralisante que você sente, ele não é real. Ele é uma ilusão criada pela sua mente para te manter na zona de conforto. Porque a zona de conforto, embora seja desconfortável, embora seja dolorosa, embora seja solitária, é conhecida. E o cérebro humano prefere o conhecido, mesmo que seja ruim, do que o desconhecido. Mas aqui está a verdade. A vida de verdade, a vida emocionante, a vida cheia de possibilidades, a vida onde você pode encontrar um amor incrível, onde você pode se sentir desejada, onde você pode se sentir viva. Essa vida está do outro lado do medo, essa vida está do outro lado da zona de conforto. Então, 4º dia da sua transformação. Você vai fazer algo que te assusta, algo que você nunca fez antes. Pode ser ir em um evento sozinha. Pode ser aceitar aquele convite que você normalmente recusaria. Pode ser puxar conversa com um desconhecido. Pode ser fazer uma aula de alguma coisa que você sempre quis aprender, mas nunca teve coragem. Pode ser o que for, desde que seja algo novo, algo desafiador, algo que te tire da zona de conforto. E olha, eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo e que mudou completamente a minha perspectiva sobre isso. Há alguns anos, eu fui convidada para dar uma palestra em um evento enorme com milhares de pessoas e eu fiquei apavorada. Eu já tinha dado palestras antes, mas nunca para tanta gente. E eu pensei em recusar. Eu pensei em inventar uma desculpa qualquer e não ir. Mas aí eu parei e pensei, Ana Beatriz, se você recusar isso, você vai se arrepender pro resto da vida. Você vai sempre se perguntar, e se eu tivesse ido? Como? Teria sido. E aí eu aceitei e eu fui. E foi aterrorizante. Eu estava tremendo nos bastidores. Eu estava com vontade de vomitar. Eu pensei 1000 vezes em desistir, mas eu entrei naquele palco. E eu dei a palestra. E sabe o que aconteceu? Foi incrível. Foi transformador. Foi uma das melhores experiências da minha vida. E depois daquilo, eu nunca mais fui a mesma. Porque eu provei para mim mesma que eu era capaz. Eu provei que o medo era só uma ilusão. Eu provei que eu era muito mais forte do que eu imaginava. E é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você prove para si mesma que você é capaz, que você é forte, que você é corajosa. Porque quando você faz isso, quando você enfrenta o medo e faz mesmo assim, você se transforma. Você se torna outra pessoa. Você se torna uma versão mais poderosa, mais confiante, mais magnética de si mesma. 5º dia, e o 5º dia, minha querida, o 5º dia é sobre algo que eu considero mais importante de todos. É sobre a sua mente, é sobre os pensamentos que você alimenta, é sobre as histórias que você conta para si mesma, é sobre a forma como você se vê. Porque, olha, você pode fazer tudo o que eu falei até agora, você pode se movimentar, pode se arrumar, pode mudar sua postura, pode sair da zona de conforto, mas se você continuar
com os mesmos pensamentos negativos, com as mesmas crenças limitantes, com a mesma narrativa de que você não é boa o suficiente, de que você não é bonita o suficiente, de que você não é jovem o suficiente, de que você não merece ser amada, nada vai mudar. Porque a transformação real, a transformação duradoura, ela começa na mente. E eu vou te contar algo que eu aprendi ao longo de todos esses anos estudando a mente humana. Os seus pensamentos criam a sua realidade. Não é metafísica, não é lei da atração, é neurociência, é psicologia. Quando você pensa de uma determinada forma, quando você acredita em algo, o seu cérebro busca evidências que confirmem essa crença. Se você acredita que você não é atraente, o seu cérebro vai focar em todas as situações que confirmem isso. Você vai notar quando alguém não te olhar. Você vai notar quando alguém não te elogiar. Você vai notar todas as pequenas rejeições e você vai ignorar completamente todas as vezes que alguém te olhou com admiração, todas as vezes que alguém sorriu para você, todas as vezes que alguém demonstrou interesse. Por outro lado, se você acredita que você é atraente, que você é valiosa, que você é desejável, o seu cérebro vai focar nas evidências que confirmem isso. Você vai notar os olhares, você vai notar os sorrisos, você vai notar o interesse e você vai se comportar de acordo com essa crença. Você vai se posicionar como uma mulher atraente. E aí, minha querida, você se torna atraente. Não porque você mudou fisicamente, mas porque você mudou energeticamente. Então, quinto dia da sua transformação, você vai trabalhar a sua mente. E isso é prático, é diário, é disciplinado. Você vai começar a monitorar os seus pensamentos. Toda vez que vier um pensamento negativo sobre você mesma, toda vez que você pensar que não é boa o suficiente, que não é bonito o suficiente, que não merece ser amada, você vai parar e questionar esse pensamento. Você vai perguntar: isso é verdade? Eu tenho evidências reais de que isso é verdade? Ou isso é só uma história que eu estou contando para mim mesma? E então você vai substituir esse pensamento negativo por um pensamento positivo. E olha, não precisa ser nada absurdo. Não precisa ser: eu sou a mulher mais linda do mundo. Pode ser simplesmente: eu sou uma mulher que se cuida. Eu sou uma mulher que tem valor. Eu sou uma mulher que merece ser amada e respeitada. E você vai repetir isso todos os dias, várias vezes por dia, até que isso se torne a sua nova narrativa. Até que isso se torne a sua nova crença. Porque quando você muda a narrativa, quando você muda a forma como você se vê, você muda tudo. Agora, eu quero fazer uma pausa aqui e te fazer uma pergunta muito importante. Você está realmente aplicando o que eu estou te ensinando? Ou você está só assistindo, pensando que é interessante, mas sem tomar nenhuma atitude? Porque, olha, informação sem ação é só entretenimento. E eu não estou aqui para te entreter. Eu estou aqui para te transformar. Então, se você está levando isso a sério, se você realmente quer mudar a sua vida, eu preciso que você faça algo agora. Pega um papel e uma caneta ou abre o bloco de notas do seu celular e escreve. Escreve os 5 passos que eu te ensinei. Escreve o que você vai fazer em cada um dos próximos 5 dias. Porque quando você escreve, quando você coloca no papel, você está se comprometendo. Você está tornando isso real. Então vai lá, pausa o vídeo se precisar, escreve. Eu espero. Agora, vamos aprofundar cada um desses 5 dias, porque eu quero que você entenda não apenas o que fazer, mas por que fazer. Eu quero que você entenda a ciência por trás de cada uma dessas ações. Porque quando você entende
o porquê, quando você entende como a mente funciona, como o corpo funciona, como a energia funciona, você se compromete de uma forma muito mais profunda. Vamos voltar ao primeiro dia, o dia do movimento. Por que o movimento é tão importante? Bem, quando você se movimenta, quando você coloca o seu corpo em atividade física, várias coisas acontecem no seu cérebro. Primeiro, o seu cérebro libera endorfina, que é o hormônio do prazer, do bem-estar. Você literalmente se sente melhor depois de se movimentar. Segundo, o seu cérebro libera serotonina, que é o hormônio que regula o humor, que combate a depressão, que te deixa mais feliz, mais leve. Terceiro, o seu cérebro libera dopamina, que é o hormônio da motivação, da recompensa. Você se sente mais motivada, mais disposta a agir, a fazer coisas. Mas quando você se movimenta, principalmente quando você se movimenta logo pela manhã, você está regulando o seu cortisol, que é o hormônio do estresse. O cortisol é naturalmente mais alto pela manhã e quando você se movimenta, você ajuda o seu corpo a metabolizar esse cortisol, a equilibrar os níveis dele. E isso é fundamental, porque o cortisol em excesso te deixa ansiosa, te deixa irritada, te deixa com aquela sensação de estar sempre em alerta, sempre tensa. Além disso, o movimento melhora a sua circulação sanguínea. E quando a sua circulação melhora, mais oxigênio chega ao seu cérebro, mais nutrientes chegam às suas células e você literalmente fica com mais energia, mais clareza mental, mais vitalidade. E tudo isso se reflete na sua aparência. Você fica com a pele mais bonita, com os olhos mais brilhantes, com mais vida no rosto. Mas o mais importante de tudo, o movimento te tira da inércia. E a inércia, minha querida, a inércia é a maior inimiga da transformação. Porque quando você está parada, quando você está inerte, você tende a continuar parada. É a lei da física. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Mas quando você se move, quando você quebra a inércia, você cria momento. E o momento te leva para frente. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Então não subestime o poder do movimento. Não pense que é só sobre emagrecer ou ficar em forma. É muito mais profundo do que isso. É sobre mudar a sua energia, a sua química cerebral, o seu estado emocional. Agora, vamos falar sobre o segundo dia, o dia da aparência. E olha, eu sei que esse é um assunto delicado. Eu sei que muitas mulheres têm uma relação complicada com a própria aparência. Eu sei que a sociedade coloca uma pressão enorme sobre nós, principalmente à medida que envelhecemos. Eu sei que existe todo um discurso de que a aparência não importa, de que o que importa é o interior, de que a gente tem que se aceitar do jeito que é. E olha, eu concordo em parte, eu concordo que a gente precisa se aceitar. Eu concordo que a gente não precisa se encaixar em padrões impossíveis de beleza. Eu concordo que o interior é importante. Mas deixa eu te contar uma verdade que ninguém quer ouvir. A aparência importa. Não deveria importar tanto quanto importa, mas importa. E negar isso, fingir que não importa, é se sabotar. Porque veja bem, nós somos seres visuais. O primeiro contato que a gente tem com qualquer pessoa é visual. E em questão de segundos, de milissegundos, o nosso cérebro já formou uma impressão sobre aquela pessoa. Já decidiu se ela é atraente ou não, se ela é confiável ou não, se ela é bem-sucedida ou não. E tudo isso baseado apenas na aparência. E olha, isso não é superficialidade. Isso é biologia, isso é evolução. Durante milhões de anos, os seres humanos precisaram tomar decisões rápidas sobre quem era amigo ou inimigo, quem era saudável ou doente, quem era um bom parceiro reprodutivo ou não. E essas decisões precisavam ser rápidas, porque a sobrevivência dependia disso.
Então, o nosso cérebro desenvolveu a capacidade de fazer julgamentos instantâneos baseados na aparência, e mesmo que hoje em dia a gente não precise mais disso para sobreviver, o nosso cérebro continua funcionando dessa forma. Então, quando você se cuida, quando você se arruma, quando você demonstra através da sua aparência que você se valoriza, você está enviando sinais poderosos para o cérebro das outras pessoas. Você está dizendo: eu me respeito, eu me cuido, eu sou uma pessoa de valor. E as pessoas, principalmente os homens, respondem a esses sinais. Mas tem algo ainda mais importante. Quando você se arruma, quando você se olha no espelho e gosta do que vê, isso muda a forma como você se sente. Isso muda a sua autoestima. Isso muda a sua confiança. E a confiança, minha querida, a confiança é o afrodisíaco mais poderoso que existe. Um homem pode até ser atraído inicialmente por uma mulher bonita, mas o que realmente o fisgar, o que realmente o faz querer ficar, é a confiança dela. É a forma como ela se posiciona. É a energia dela. E você não consegue ter confiança se você não se sente bem consigo mesma. Você não consegue ter confiança se você está desleixada, se você está usando roupas velhas, se você está com o cabelo sem corte há meses, se você não se cuida. Porque toda vez que você se olha no espelho, toda vez que você vê o seu reflexo em uma vitrine, você está recebendo uma mensagem. E se essa mensagem é negativa, se você olha e pensa: meu Deus, como eu estou mal, isso vai minando a sua confiança, vai minando a sua autoestima, vai minando a sua energia. Por outro lado, quando você se cuida, quando você se arruma, quando você olha no espelho e pensa: eu estou bem, eu estou bonita, isso alimenta a sua confiança, isso alimenta a sua autoestima, isso alimenta a sua energia. E aí você se torna magnética. Então não negligencie a sua aparência. Não caia na armadilha de achar que isso é superficial ou que não importa. Importa. E muito. Não pelos outros, mas por você. Porque você merece se sentir bonita. Você merece se sentir cuidada. Você merece se olhar no espelho e gostar do que vê. Agora, vamos falar sobre o terceiro dia, o dia da postura. E esse, minha querida, esse é um dos mais poderosos, porque a postura, a forma como você se posiciona fisicamente no mundo, tem um impacto direto e imediato, não apenas em como os outros te veem, mas em como você se sente. Existe um estudo fascinante feito pela psicóloga social Amy Cuddy, de Harvard, sobre o que ela chama de power poses, ou posturas de poder. Ela descobriu que quando você assume uma postura de poder, quando você fica com o corpo aberto, com os ombros para trás, com a cabeça erguida, com as mãos na cintura ou os braços abertos, isso muda a sua química hormonal. Em apenas 2 minutos, mantendo uma postura de poder, os níveis de testosterona, que é o hormônio da confiança do poder, aumentam em 20%. E os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, diminuem em 25%. Ou seja, simplesmente mudando a sua postura, você está mudando os seus hormônios. Você está mudando a sua química cerebral. Você está mudando a forma como você se sente. E isso não é placebo. Isso não é pensamento positivo. Isso é biologia. Isso é ciência. Por outro lado, quando você assume uma postura fechada, quando você fica com os ombros caídos, com a cabeça baixa, com os braços cruzados, com o corpo encolhido, a testosterona diminui, o cortisol aumenta e você se sente menos confiante, mais ansiosa, mais insegura. E olha, eu vejo isso todos os dias. Eu vejo mulheres incríveis que entram no meu consultório completamente encolhidas, elas sentam na beirinha da cadeira, elas cruzam os braços, elas olham para baixo, elas falam baixo. E quando eu pergunto: por que você está sentada assim? Elas nem percebem. Elas nem se dão conta de que estão se posicionando de uma forma que comunica insegurança, que comunica medo, que comunica falta de valor.
E aí eu faço um exercício com elas. Eu peço para elas mudarem a postura. Eu peço para elas sentarem no meio da cadeira, abrirem os ombros, erguerem a cabeça, abrirem o peito. E sabe o que acontece? Imediatamente, em questão de segundos, elas começam a se sentir diferentes. Elas começam a se sentir mais confiantes. Elas começam a falar mais alto, com mais clareza. Elas começam a me olhar nos olhos. E quando eu pergunto, como você está se sentindo agora? Elas dizem, melhor, muito melhor. Então não subestime o poder da postura. Não pense que é só sobre parecer confiante. É sobre se sentir confiante. É sobre mudar a sua química hormonal. É sobre mudar a sua energia. E tem outro aspecto importante aqui. A sua postura não afeta apenas você. Ela afeta como os outros te veem. Quando você anda de cabeça erguida, quando você ocupa espaço, quando você se posiciona com confiança, as pessoas te veem de forma diferente. Elas te respeitam mais. Elas te levam mais a sério. Elas te acham mais atraente. Porque, olha, atração não é apenas sobre beleza física. Atração é sobre energia, é sobre presença, é sobre como você se posiciona no mundo. E um dos maiores componentes da atração é a confiança. E a confiança se comunica principalmente através da postura. Então, a partir de agora, presta atenção na sua postura. Quando você estiver andando na rua, ande de cabeça erguida, ombros para trás, olhe para frente, não para o chão. Quando você estiver sentada, sente no meio da cadeira, não na beirinha. Abra o peito, relaxe os ombros. Quando você estiver conversando com alguém, olhe nos olhos da pessoa. Não desvia o olhar. Não olhe para baixo. Fale com clareza, com firmeza. Não peça desculpas por ocupar espaço. Não peça desculpas por existir. Porque você não precisa pedir desculpas. Você merece estar aqui. Você merece ocupar espaço. Você merece ser vista, ouvida, respeitada. Agora, vamos falar sobre o quarto dia, o dia de sair da zona de conforto. E esse, minha querida, esse é o dia que separa as mulheres que realmente se transformam das mulheres que apenas sonham em se transformar. Porque, olha, tudo que eu falei até agora, o movimento, a aparência, a postura, tudo isso é importante. Mas se você fizer tudo isso e continuar na sua bolha, se você continuar na sua rotina, se você continuar fazendo as mesmas coisas, vendo as mesmas pessoas, indo nos mesmos lugares, você não vai ter resultados diferentes. Você pode até se sentir melhor consigo mesma, e isso já é maravilhoso, mas você não vai atrair pessoas novas. Você não vai conhecer homens novos. Você não vai ter experiências novas. E é por isso que você precisa sair da zona de conforto. Você precisa se expor. Você precisa se colocar em situações novas, desafiadoras, até um pouco assustadoras. E olha, eu sei que isso é difícil. Eu sei que depois de anos em um relacionamento, depois de um divórcio, depois de um período sozinha, a ideia de sair, de conhecer pessoas novas, de se expor, parece aterrorizante. Você pensa, e se eu não souber o que falar? E se eu for rejeitada? E se as pessoas perceberem que eu estou insegura? E se eu fizer papel de ridícula? Mas deixa eu te contar uma coisa. Esses medos todos que você sente, eles são normais. Eles são humanos. Todo mundo sente. Até eu, com toda a experiência que eu tenho, com todos os anos que eu já trabalhei com isso, eu ainda sinto medo quando vou fazer algo novo, algo desafiador. A diferença é que eu aprendi a não deixar o medo me paralisar. Eu aprendi a sentir o medo e fazer mesmo assim. Porque o medo, minha querida, o medo não é o problema. O problema é deixar o medo te controlar. O problema é deixar o medo te impedir de viver. Porque quando você deixa o medo te controlar, você fica presa.
Você fica invisível. E aí os anos passam e você percebe que deixou a vida passar por você. Então você precisa aprender a fazer as coisas com medo. Você precisa aprender a sentir o medo e agir mesmo assim. E sabe o que acontece quando você faz isso? O medo diminui, porque o medo se alimenta da evitação. Quanto mais você evita algo, mais medo você sente. Mas quando você enfrenta, quando você faz mesmo sentindo medo, o medo perde o poder e você ganha poder. Então, quarto dia da sua transformação, você vai fazer algo que te assusta. E olha, não precisa ser nada absurdo. Não precisa ser pular de paraquedas ou fazer algo extremo. Pode ser algo simples, mas que para você seja desafiador. Pode ser aceitar um convite para ir em um evento, uma festa, um jantar, algo que você normalmente recusaria com a desculpa de que está cansada, de que não está com vontade, de que não tem roupa adequada. Pode ser puxar conversa com um desconhecido, seja no elevador, no supermercado, na academia. Pode ser fazer uma aula de algo novo, dança, teatro, pintura, algo que você sempre quis fazer, mas nunca teve coragem. Pode ser fazer uma viagem sozinha, nem que seja só um fim de semana para uma cidade próxima. Pode ser o que for, desde que seja algo novo, algo que te tire da rotina, algo que te desafie. E quando você fizer isso, quando você sair da zona de conforto, você vai perceber algo incrível. Você vai perceber que você é muito mais forte do que imaginava. Você vai perceber que o medo era só uma ilusão. Você vai perceber que você é capaz. E essa percepção, minha querida, essa percepção muda tudo. Porque quando você percebe que você é capaz, quando você prova para si mesma que você pode fazer coisas que te assustam, você se transforma, você se torna mais confiante. Você se torna mais corajosa, você se torna mais magnética. E tem outro benefício muito importante. Quando você sai da zona de conforto, quando você se expõe a situações novas, você aumenta drasticamente as suas chances de conhecer pessoas novas, inclusive homens novos. Porque, olha, se você fica em casa, se você só vai no trabalho e volta para casa, se você só vê as mesmas pessoas, como é que você vai conhecer alguém novo? Como é que você vai atrair um homem novo? Você não vai. É matematicamente impossível. Então você precisa se colocar em situações onde você possa conhecer pessoas novas. E isso significa sair da zona de conforto. Agora, vamos falar sobre o quinto dia, o dia da mente. E esse, minha querida, esse é o mais importante de todos, porque tudo que eu falei até agora, todo o resto, não vai funcionar se você não trabalhar a sua mente, se você não mudar as suas crenças, se você não mudar a narrativa que você conta para si mesma. Porque, olha, você pode estar arrumada, você pode estar com o corpo em forma, você pode ter uma postura confiante, você pode estar saindo da zona de conforto, mas se você continuar acreditando que você não é boa o suficiente, que você não é bonito o suficiente, que você não merece ser amada, nada disso vai fazer diferença, porque a sua crença vai sabotá-la. A sua crença vai fazer com que você se comporte de uma forma que confirme essa crença. E isso é algo que eu vejo todos os dias no meu consultório. Mulheres que fazem tudo certo, que se cuidam, que se arrumam, que se expõem, mas que não conseguem atrair homens de qualidade. E quando eu investigo, quando eu vou fundo, eu descubro que o problema não está no que elas fazem. O problema está no que elas acreditam sobre si mesmas. Elas acreditam lá no fundo que não são boas o suficiente, que não merecem ser amadas, que qualquer homem que demonstre interesse por elas vai eventualmente descobrir que elas não são tão especiais assim e vai embora. E aí, sabe o que acontece? Elas sabotam. Elas se comportam de uma forma que afasta
os homens. Elas testam os homens. Elas criam dramas. Elas se tornam inseguras, ciumentas, controladoras. E aí o homem vai embora. E elas pensam, eu sabia que eu não era boa o suficiente. Eu sabia que ele ia embora. Mas o problema não era que elas não eram boas o suficiente. O problema era a crença delas. A crença criou o comportamento criou o resultado. E o resultado confirmou a crença. É um ciclo vicioso. E a única forma de quebrar esse ciclo é mudando a crença, é mudando a narrativa, é mudando a forma como você se vê. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente muda crenças que a gente tem há anos, às vezes há décadas? Bem, não é fácil, não é rápido, mas é possível. E eu vou te ensinar exatamente como fazer. Primeiro, você precisa identificar as suas crenças limitantes. Você precisa se perguntar: o que eu acredito sobre mim mesma? O que eu acredito sobre relacionamentos? O que eu acredito sobre homens? E seja honesta. Não censure, não julgue. Apenas observe os pensamentos que vêm e provavelmente você vai descobrir crenças como: eu não sou bonito o suficiente, eu não sou jovem o suficiente, eu não sou interessante o suficiente. Todos os homens são iguais. Todos os homens traem, todos os homens só querem mulheres mais jovens. Relacionamentos são difíceis. Relacionamentos sempre terminam. Eu nunca vou encontrar alguém que me ame de verdade. E quando você identificar essas crenças, você precisa questionar. Você precisa perguntar: isso é verdade? Eu tenho evidências reais de que isso é verdade? Ou isso é só uma história que eu estou contando para mim mesma, baseada em experiências passadas, em traumas, em medos? E na maioria das vezes você vai descobrir que não é verdade, que é só uma história. Uma história que você tem contado para si mesma há tanto tempo que você começou a acreditar que é verdade, mas não é. Então você precisa criar uma nova história, uma nova narrativa, uma nova crença. E olha, não precisa ser nada absurdo. Não precisa ser eu sou a mulher mais linda do mundo. Pode ser simplesmente eu sou uma mulher de valor. Eu mereço ser amada. Eu mereço ser respeitada. Eu sou atraente. Eu sou interessante. Eu tenho muito a oferecer. E você vai repetir essa nova narrativa todos os dias, várias vezes por dia. Você vai escrever, você vai falar em voz alta, você vai pensar até que isso se torne a sua nova crença, até que isso se torne a sua nova verdade. E olha, no começo você não vai acreditar. Você vai se sentir boba. Você vai pensar: isso é ridículo, isso não funciona. Mas continue repetindo, continue afirmando, porque o cérebro é plástico. O cérebro pode ser reprogramado. E quando você repete algo com frequência suficiente, o cérebro começa a criar novas conexões neurais, começa a acreditar naquela nova narrativa. E quando o cérebro acredita, o comportamento muda. E quando o comportamento muda, os resultados mudam. Então, não subestime o poder da mente. Não subestime o poder das suas crenças. Porque suas crenças criam a sua realidade. E se você quer mudar a sua realidade, você precisa mudar as suas crenças. Agora eu quero te dar algumas ferramentas práticas, algumas técnicas específicas que você pode usar para trabalhar a sua mente, para mudar as suas crenças, para criar uma nova narrativa. Primeira ferramenta, o diário da gratidão. Todos os dias, de preferência pela manhã, você vai escrever 3 coisas pelas quais você é grata. Podem ser coisas simples, pequenas. O sol que entrou pela janela, o café quentinho, a ligação de uma amiga, o que for. O importante é focar no que você tem.
no que é bom na sua vida e não no que falta. Porque quando você foca no que falta, quando você vive em um estado de escassez, de carência, você atrai mais escassez, mais carência, mas quando você foca no que você tem, quando você vive em um estado de abundância, de gratidão, você atrai mais abundância. E isso não é lei da atração, isso é psicologia. Quando você foca na gratidão, o seu cérebro libera serotonina e dopamina, os hormônios da felicidade. Você literalmente se sente melhor. E quando você se sente melhor, você se comporta melhor, você irradia uma energia melhor. E as pessoas, principalmente os homens, são atraídas por essa energia. Segunda ferramenta, as afirmações positivas. Todo dia, de preferência pela manhã, em frente ao espelho, você vai repetir afirmações positivas sobre si mesma. Eu sou uma mulher de valor. Eu mereço ser amada. Eu sou atraente. Eu sou interessante. Eu sou confiante. Eu sou poderosa. E olha, no começo você vai se sentir ridícula. Você vai pensar, isso é bobagem. Mas continue. Porque a repetição cria crença. E quando você repete algo com frequência suficiente, olhando para si mesma no espelho, o cérebro começa a acreditar. Terceira ferramenta, a visualização. Todos os dias, de preferência à noite. Antes de dormir, você vai fechar os olhos e visualizar a versão ideal de si mesma. Como você se vê. Como você se sente. Como você se comporta. Como você anda, como você fala, como você se relaciona com as pessoas, como você se relaciona com os homens. E você vai visualizar isso em detalhes. Quanto mais detalhes, melhor. Você vai sentir as emoções, você vai sentir a confiança, a alegria, o poder, e você vai fazer isso todos os dias, por pelo menos 5 minutos. Porque quando você visualiza algo com frequência suficiente, quando você sente as emoções associadas a essa visualização, o cérebro não consegue distinguir entre o que é real e o que é imaginado. Para o cérebro é tudo real. E aí o cérebro começa a criar as conexões neurais necessárias para que você se torne aquela versão de si mesma. O cérebro começa a te preparar para ser aquela pessoa. Quarta ferramenta, o questionamento dos pensamentos negativos. Toda vez que vier um pensamento negativo sobre você mesma, você vai parar e questionar. Isso é verdade? Eu tenho evidências reais de que isso é verdade? Qual seria uma forma mais realista, mais equilibrada de pensar sobre isso? Por exemplo, se você pensar, eu não sou atraente, você vai parar e questionar. Isso é verdade? Eu tenho evidências reais de que eu não sou atraente? E provavelmente você vai perceber que você não tem evidências reais. Que, na verdade, você já recebeu elogios, já teve homens interessados em você, já teve momentos em que você se sentiu bonita, e aí você vai substituir aquele pensamento negativo por um pensamento mais realista. Eu sou uma mulher atraente. Eu já fui desejada antes e posso ser desejada novamente. Eu tenho qualidades que me tornam atraente. Quinta ferramenta, o cuidado com o que você consome. Presta atenção no que você está consumindo, no que você está colocando na sua mente. Que tipo de conteúdo você está assistindo? Que tipo de música você está ouvindo? Que tipo de conversa você está tendo? Com que tipo de pessoas você está se relacionando? Porque tudo isso influencia sua mente. Tudo isso influencia suas crenças. Tudo isso influencia sua energia. Se você está o tempo todo consumindo conteúdo negativo, se você está o tempo todo ouvindo músicas tristes, se você está o tempo todo conversando com pessoas que reclamam, que são negativas, que são tóxicas, você vai absorver essa energia.
você vai se tornar negativa, você vai se tornar tóxica. Por outro lado, se você consome conteúdo positivo e inspirador, se você ouve músicas que te deixam feliz, que te dão energia, se você conversa com pessoas positivas, otimistas que te apoiam, você vai absorver essa energia, você vai se tornar mais positiva. Você vai se tornar mais magnética. Então, seja seletiva com o que você consome. Seja seletiva com quem você se relaciona, porque você se torna aquilo com que você convive. Agora, eu quero falar sobre algo muito importante, algo que muitas mulheres ignoram completamente, mas que é absolutamente fundamental para a transformação. Eu quero falar sobre o papel da sexualidade nisso tudo. Porque, olha, quando você passa por um divórcio, quando você termina um relacionamento longo, quando você fica sozinha por um período, muitas vezes a sua sexualidade fica adormecida. Você para de se ver como um ser sexual. Você para de se sentir desejável. Você para de se sentir desejante. E isso, minha querida, isso é um problema enorme, porque a sexualidade não é apenas sobre sexo. A sexualidade é sobre energia, é sobre vitalidade, é sobre poder. Uma mulher que está conectada com a sua sexualidade, que se sente sexual, que se sente desejável, ela irradia uma energia completamente diferente, ela é magnética, ela atrai, ela fascina. Por outro lado, uma mulher que está desconectada da sua sexualidade, que não se sente sexual, que não se sente desejável, ela fica apagada, ela fica sem energia, ela fica invisível. E olha, eu não estou falando de ser vulgar, eu não estou falando de ser vestir de forma provocante, eu não estou falando de ser sedutora de uma forma óbvia, forçada. Eu estou falando de algo muito mais sutil, muito mais profundo. Eu estou falando de você se reconectar com a sua essência feminina, com a sua sensualidade. Com o seu poder sexual. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente se reconecta com a sexualidade depois de anos desconectada? Primeiro, você precisa começar a se ver como um ser sexual novamente. Você precisa parar de se ver apenas como mãe, como profissional, como ex-esposa. Você precisa se ver como mulher sexual, desejável, desejante. E para isso, você precisa começar a cuidar do seu corpo de uma forma mais sensual. Não é só sobre se arrumar, é sobre se tocar. É sobre passar um creme no corpo com atenção, com carinho, sentindo a sua pele. É sobre tomar um banho mais demorado, mais prazeroso. É sobre usar lingerie bonita, mesmo que ninguém vá ver. É sobre fazer coisas que te fazem se sentir feminina, sensual, sexual. Segundo, você precisa despertar a sua libido. E olha, eu sei que depois de um certo tempo sem sexo, sem desejo, a libido pode ficar muito baixa. Mas a libido não é algo fixo. A libido pode ser despertada. E uma das melhores formas de despertar a libido é através do movimento, principalmente movimentos que envolvem o quadril, como dança, como yoga, como pilates. Esses movimentos aumentam a circulação sanguínea na região pélvica, o que aumenta a sensibilidade, o que aumenta o desejo. Terceiro, você precisa alimentar sua mente com conteúdo sexual. E olha, eu não estou falando necessariamente de pornografia, eu estou falando de ler livros eróticos, de assistir filmes românticos com cenas sensuais, de ouvir músicas sensuais, de fantasiar, porque a sexualidade feminina é muito mental. Nós precisamos alimentar a nossa mente com estímulos sexuais para que o corpo responda. Quarto, você precisa se masturbar. E olha, eu sei que esse é um assunto tabu,
principalmente para mulheres da nossa geração, mas a masturbação é fundamental para manter a sua sexualidade viva. A masturbação te ajuda a se reconectar com o seu corpo, com o seu prazer, com o seu desejo. A masturbação mantém a sua libido ativa. A masturbação te faz se sentir sexual, desejável, poderosa. Então não negligencie a sua sexualidade. Não deixe ela adormecer, porque quando a sua sexualidade está viva, quando você se sente sexual, quando você se sente desejável, isso muda completamente a sua energia. Isso muda completamente a forma como os homens te veem. Isso te torna magnética. Agora eu quero falar sobre algo que é extremamente importante, mas que muitas mulheres têm dificuldade de entender. Eu quero falar sobre a diferença entre ser desejada e ser respeitada, e sobre como você pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Porque, olha, existe um mito muito grande, principalmente entre as mulheres da nossa geração, de que se você é sexual, se você é sensual, se você demonstra desejo, os homens não vão te respeitar. Os homens vão te ver apenas como um objeto sexual, não como uma parceira em potencial. E eu vou te dizer uma coisa, isso é uma mentira enorme, cruel e completamente falsa. Você pode ser sexual e respeitada. Você pode ser sensual e levada a sério. Você pode ser desejável e valorizada. As duas coisas não são mutuamente exclusivas. Na verdade, os homens de valor, os homens maduros, os homens que realmente valem a pena, eles querem as duas coisas. Eles querem uma mulher que seja sexual, que seja sensual, que seja desejável, mas eles também querem uma mulher que seja inteligente, que seja interessante, que seja respeitável. Eles querem um pacote completo. O problema é quando você é apenas uma coisa. Se você é apenas sexual, apenas sensual, sem profundidade, sem inteligência, sem personalidade, aí sim os homens não vão te respeitar. Eles vão te ver apenas como um objeto sexual, mas se você é apenas respeitável, apenas séria, apenas certinha, sem sexualidade, sem sensualidade, sem desejo, os homens não vão te desejar. Eles vão te ver como uma amiga, como uma colega, não como uma parceira romântica. Então você precisa ser as duas coisas. Você precisa ser a mulher que é inteligente, interessante, respeitável, mas que também é sexual, sensual, deseja. Você precisa ser a mulher que consegue ter uma conversa profunda sobre qualquer assunto, mas que também consegue olhar para um homem de uma forma que o faz se sentir desejado. Você precisa ser a mulher que é independente, forte, poderosa, mas que também é feminina, sensual, magnética. E isso, minha querida, isso é o que torna uma mulher verdadeiramente irresistível. Não é a beleza, não é a juventude, não é o corpo perfeito. É essa combinação de força e feminilidade, de inteligência e sensualidade, de independência e desejo. E você pode ser essa mulher. Você já é essa mulher. Você só precisa se reconectar com essas partes de si mesma que estavam adormecidas, escondidas, esquecidas. Agora, eu quero falar sobre algo que eu considero absolutamente crucial, mas que muitas mulheres têm medo de fazer. Eu quero falar sobre estabelecer limites, sobre dizer não, sobre não aceitar migalhas, sobre não se contentar com menos do que você merece. Porque, olha, uma das coisas que eu mais vejo no meu consultório são mulheres que aceitam qualquer coisa, que aceitam homens que não as valorizam, que aceitam relacionamentos que não as satisfazem, que aceitam migalhas porque têm medo de ficar sozinhas. E isso, minha querida, isso é o oposto de ser magnética.
Isso é o oposto de ser poderosa. Uma mulher magnética, uma mulher poderosa, ela sabe o seu valor, ela sabe o que ela merece e ela não aceita menos do que isso. Ela estabelece limites claros. Ela diz não quando precisa dizer não. Ela não tem medo de perder um homem que não a valoriza, porque ela sabe que ela merece alguém que a valorize. E olha, isso não é ser difícil. Isso não é ser exigente demais. Isso é simplesmente ter amor próprio. É simplesmente se respeitar. É simplesmente reconhecer o seu valor. Porque quando você aceita migalhas, quando você aceita ser tratada de qualquer jeito, sabe o que você está comunicando? Você está comunicando que você não tem valor, você está comunicando que você não merece mais do que isso. E aí os homens te tratam de acordo com essa comunicação. Eles te dão migalhas porque você aceita migalhas. Mas quando você estabelece limites, quando você deixa claro o que você aceita e o que você não aceita, quando você diz não para o que não te serve, os homens te veem de forma completamente diferente. Eles te respeitam, eles te valorizam, eles te desejam mais. Porque os homens, principalmente os homens de valor, eles valorizam o que é difícil de conseguir. Eles valorizam o que tem valor. E quando você se posiciona como uma mulher de valor, quando você deixa claro que você não aceita qualquer coisa, você se torna mais desejável. Então não tenha medo de estabelecer limites. Não tenha medo de dizer não. Não tenha medo de perder um homem que não te valoriza. Porque um homem que não te valoriza não é um homem que você quer na sua vida de qualquer forma. Agora, eu quero te dar algumas dicas práticas sobre como estabelecer limites de uma forma saudável, de uma forma que não seja agressiva, mas que seja firme. Não seja passiva-agressiva. Não dê indiretas. Não espere que o homem adivinhe o que você quer. Seja direta. Diga, seja clara. Diga exatamente o que você aceita e o que você não aceita. Segundo, seja consistente. Não estabeleça um limite hoje e amanhã aceite que ele seja ultrapassado. Porque se você fizer isso, os seus limites não têm valor, eles não significam nada. Então seja consistente. Se você disse não, mantenha o não. Terceiro, não se justifique demais. Você não precisa dar 1000 explicações para os seus limites. Você não precisa convencer o homem de que os seus limites são válidos. Você simplesmente estabelece o limite e pronto. Se ele não respeitar, você se afasta. Quarto, não tenha medo das consequências. Sim, quando você estabelece limites, alguns homens vão embora. E tudo bem, deixe ir. Porque os homens que vão embora porque você estabeleceu limites são os homens que não te mereciam de qualquer forma. Os homens de valor, os homens que realmente valem a pena, eles vão respeitar os seus limites. Eles vão te valorizar mais por ter limites. Agora, eu quero falar sobre algo que eu acho extremamente importante, mas que muitas mulheres esquecem completamente. Eu quero falar sobre a importância de ter uma vida própria, de ter interesses próprios, de ter objetivos próprios, de não fazer do homem, do relacionamento, o centro da sua vida. Porque, olha, uma das coisas que mais afasta os homens, principalmente os homens de valor, é uma mulher que não tem vida própria. Uma mulher que está sempre disponível. Uma mulher que não tem hobbies, não tem amigos, não tem interesses além do relacionamento. Uma mulher que faz do homem o centro da sua vida. Porque isso, minha querida, isso é sufocante. Isso é pesado. Isso é desesperador. E os homens fogem disso. Os homens querem uma parceira, não uma dependente. Os homens querem uma mulher que tenha a sua própria vida, os seus próprios interesses, os seus próprios objetivos, porque quando você tem uma vida própria, quando você tem interesses próprios, você se torna mais interessante. Você tem
mais assunto, você tem mais energia, você é mais magnética e você não fica dependente do homem para a sua felicidade. Você não fica desesperada. Você não fica carente. E isso é extremamente atraente. Então, se você não tem hobbies, arranje hobbies. Se você não tem amigos, faça amigos. Se você não tem objetivos, estabeleça objetivos. Tenha uma vida rica, plena, interessante. E quando um homem aparecer, ele vai ser um complemento para a sua vida, não o centro dela. E olha, isso não é joguinho. Isso não é fingir que você não está interessada. Isso é genuinamente ter uma vida própria. Porque quando você tem uma vida própria, você não precisa fingir que não está interessada. Você genuinamente não está desesperada. Você genuinamente tem outras coisas na sua vida além do homem. E isso é o que torna uma mulher verdadeiramente magnética. Agora, eu quero te dar um aviso muito importante. Eu quero te falar sobre algo que pode sabotar completamente a sua transformação se você não tomar cuidado. Eu quero falar sobre as pessoas tóxicas na sua vida. Porque, olha, quando você começa a se transformar, quando você começa a mudar, quando você começa a se tornar uma versão melhor de si mesma, nem todo mundo vai gostar, nem todo mundo vai apoiar. Na verdade, algumas pessoas vão tentar te sabotar, algumas pessoas vão tentar te puxar de volta para onde você estava. E geralmente essas pessoas são as mais próximas de você, são as suas amigas, são os seus familiares, são as pessoas que deveriam te apoiar, mas que, por inveja, por insegurança, por medo de te perder, tentam te sabotar. Elas vão dizer coisas como: você está mudada, você não é mais a mesma, você está se achando, você está exagerando, você não precisa fazer tudo isso. Você está bem do jeito que está e olha, essas frases podem parecer inofensivas. Podem até parecer que elas estão te protegendo, mas não estão. Elas estão te sabotando. Porque quando você está se transformando, quando você está mudando, você realmente não é mais a mesma. E isso é assustador para quem se acostumou com a sua versão antiga, com a sua versão que aceitava menos do que merecia. A sua mudança ilumina a estagnação deles. A sua coragem expõe a falta de coragem deles. Então, você precisa ser seletiva, você precisa proteger a sua energia e o seu processo de transformação. Se for preciso, se afaste, crie distância, porque o seu crescimento é mais importante do que a opinião de quem quer te ver pequena. A sua paz não é negociável. E com isso, nós fechamos o ciclo, percebe? Nós começamos este vídeo falando sobre os 5 sinais de que um homem pode estar te traindo. Mas a verdade profunda é que este vídeo nunca foi sobre ele, sempre foi sobre você. Não se trata de se tornar uma detetive procurando por pistas e vivendo em constante ansiedade. Trata-se de se tornar a mulher que não tolera desrespeito, a mulher que tem uma vida tão rica e interessante que a ideia de ser traída não a destrói, apenas a redireciona. A mulher cujo amor próprio é tão inabalável que qualquer sinal de deslealdade não é um convite para o drama, mas sim uma porta de saída. Os sinais que discutimos são importantes, sim, mas eles são apenas sintomas. A verdadeira cura, a verdadeira proteção contra a traição não está em vigiá-lo, está em se valorizar, em construir a si mesma. Porque a mulher que se conhece, que se ama e que se respeita, ela não precisa procurar por sinais, a alma dela já sabe. E ela nunca, jamais aceita menos do que a lealdade e o respeito que ela mesma se dá todos os dias. Se este vídeo te ajudou,
Se ele acendeu uma luz dentro de você, deixe o seu like. Comente aqui embaixo qual foi o insight mais poderoso que você teve. E o mais importante, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com todas as mulheres que você ama, porque juntas nós nos tornamos mais fortes. Um beijo e até o próximo vídeo.